Saudações a você, estudante que está aqui agora ligado no canal Estudica. Eu sou o Antônio e hoje a gente vai ter uma linha básica de português para explicar basicamente o que seria o português e qual a sua função. A princípio, o que é que o português estuda? O português estuda a língua, a linguagem e a comunicação. Linguagem é todo o sistema verbal e não verbal que nos permite a realização da comunicação. E o que seria comunicação? Comunicação é interação, é transmitir uma mensagem e, assim, como reflexo dessa mensagem que eu transmiti, receber outra como resposta para poder, assim, prosseguir o diálogo. Mas e a língua? A língua é baseada em palavras, ou seja, em uma comunidade, um determinado grupo de indivíduos que utilizam uma linguagem verbal. Como assim? Duas falas estrangeiras, elas são línguas diferentes. Por exemplo, o português é uma língua, o inglês é outra língua. Mas ambos utilizam-se de linguagem, ok? A linguagem ela pode ser dividida em dois grupos, a linguagem verbal e a não verbal. Exemplos de linguagem verbal são, por exemplo, características são mecanismos coesivos, encadeamento de parágrafos, recursos expressivos, estilísticos, entre outros elementos. Exemplo, as letras, os textos corridos, tudo isso daí é coisa verbal. E o que seria o não verbal? O não verbal são justamente gestos, expressões faciais, expressões corporais, cores, formas, sequências de cenas, imagens, etc e etc. Agora, a linguagem, ela tem dois aliados que ajudam na sua compreensão, seria justamente o signo linguístico e ideológico. O signo linguístico é um elemento representativo que apresenta dois aspectos: o significado e o significante. E esse sentido será sempre denotativo. Por exemplo, se eu falar para você pedra, só pedra, eu tenho aqui um signo linguístico, pedra. O que é que você vê na sua cabeça? Uma coisa dura, uma pedra, ou seja, rocha. Mas se eu colocar numa frase, esse signo linguístico ele pode assim adquirir um signo ideológico, que seria justamente a intenção. Por exemplo, a palavra que eu vou utilizar, ela vai passar a expressar ideias ou pensamentos de quem está falando, mesmo que parcialmente. Normalmente o signo ideológico ele vai ter assim, uma ideia mais conotativa. Por exemplo, tropecei em uma pedra e seu coração é como pedra. Neste caso, quando eu utilizo tropecei em uma pedra, eu estou utilizando o sentido denotativo de pedra, ou seja, uma pedra, uma rocha, um pedaço de chão. Mas na segunda frase, quando eu falo seu coração é duro que nem pedra, pedra está tendo um outro sentido, um sentido, por exemplo, de dureza, de frio. Resumindo, tem outra ideia, um sentido realmente diferente. Ok? Vamos para o próximo. Oralidade e escrita. Oralidade é a transmissão oral dos conhecimentos armazenados na memória humana. Antes do surgimento da escrita, todos os conhecimentos eram transmitidos oralmente, ou seja, é a capacidade do ser de transmitir suas ideias através da fala. E a escrita, ela reduz a cultura aos discursos teóricos mais formais. Esquece que os letrados também falam e simultaneamente eles ligam ao uso da escrita. A oralidade é uma modalidade fortemente presente nas interações sociais, ou seja, a oralidade é mais para uma coisa mais informal, a fala, é o jeito falado. Já a escrita não, a escrita ela vai representar, vai ser uma coisa mais formal. Ela vai ser mais pra, sim, servir para momentos mais formais, para momentos mais específicos. Já a oralidade não, a oralidade ela tem como ideia assim, a transmissão de ideias na mesma linguagem de duas pessoas, na mesma língua. Ok? E agora a gente vem com as variações linguísticas. As variações linguísticas podem ser regionais, que são marcas determinantes referentes a diferentes regiões, como, por exemplo, a palavra mandioca. E em alguns lugares ela recebe outros nomes, como, por exemplo, macaxeira, aipim, etc. e etc. E a gente também tem as variações sociais ou culturais. Essas variações elas estão diretamente ligadas aos grupos sociais de uma maneira geral e também ao grau de instrução de uma determinada pessoa. Como, por exemplo, a gente pode citar as gírias, os jargões e o linguajar caipira. As gírias, elas pertencem ao vocabulário específico de certos grupos, como surfistas, cantores de rap, tatuadores, entre outros. Por exemplo, e aí, mano, como eu posso dizer o que mais? Meu irmão, são gírias que a gente tem assim no nosso grupo, que é utilizada no grupo no dia a dia.
E daí a gente vê assim uma coisa muito importante que a gente tem que saber na língua portuguesa, que seriam a função de linguagem. Existem 6 funções de linguagem: a referencial, a metalinguística, a emotiva, a apelativa e a fática, junto com a poética. A função referencial, ela tem assim como principal dever transmitir uma informação objetiva sem fazer comentários nem informações. Exemplos de textos que utilizam a função referencial: jornais, notícias, artigos científicos, etc, etc. Temos também a metalinguística, que seria justamente quando um texto explica o próprio texto. Por exemplo, um poema explica um poema, uma crônica explica uma crônica, uma frase explica uma própria frase. Como, por exemplo, frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. A gente acabou de dar a definição de frase usando uma frase. Temos também a função emotiva, que ela reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e emoções. Um dos indicadores da função emotiva é a presença de interjeições, sinais de pontuação e verbos em primeira pessoa, como, por exemplo, cartas de amor, poemas, textos sentimentais. Por exemplo, Fernando Pessoa e seus belos poemas que ninguém entende, porque é simplesmente loucura que aquele cara coloca naquele texto. É coisa de louco. A função apelativa, ele tem como objetivo influenciar o receptor ou destinatário com a intenção de convencê-lo a fazer algo ou de lhe dar ordens. Por exemplo, enunciados, propagandas, quesitos de prova, sempre tentando dar uma ordem, impor ao que você deve fazer, tentando sempre convencer você que você tem que fazer aquilo. A gente também tem a função fática, que tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. Ela é aplicada em situações em que o mais importante não é o que se fala e nem como se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Ou seja, tem como principal objetivo prolongar a conversa, acabar uma conversa. Por exemplo, bom dia. E o cara responder bom dia. Qual é a intenção do cara? A intenção do cara nesse primeiro bom dia foi ampliar, começar um diálogo. E já o cara, quando deu esse segundo bom dia, ele tá meio que tentando dar uma quebra nesse diálogo. Então a gente pode dar como exemplo para a função fática a ligação do celular. E por último, mas não menos importante, a gente tem a função poética. Que a linguagem exerce sua função poética quando ela valoriza o texto na sua elaboração, ou seja, quando o autor faz uso de combinação de palavras. Esse texto normalmente ele é apresentado em terceira e segunda pessoa. E a gente pode dar como exemplo nada mais nada menos do que também poemas. Só que nesse caso poemas que tem assim, são em terceira pessoa, são mais para valorizar a elaboração do texto, meio que embelezar, ok? E com isso eu já agradeço, peço para você deixar o seu joinha. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal para poder receber mais do nosso conteúdo. E é isso. Falou!